A paz do Senhor. Lá em Gênesis 21, versículo 14, 21 ao 21, diz assim: o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão de manhã cedo, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-o sobre seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Bezerba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de uma das árvores e foi sentar-se em frente dele, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo o menino morrer. Então assentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus dos céus a Agar, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Ergue-te, levanta-te um moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e ela viu um poço de água. Então foi, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Então aqui fala da história de Agar e de Ismael, né? Agar era serva de Sara, a qual deu como concubina para Abraão, para que ele tivesse filho por meio dela, para que ela tivesse filho por meio dela, porque ela não poderia ter filho porque ela era estéril. E não esperar a promessa do Senhor é um problema muito sério, porque pode criar uma confusão. E foi o que Sara criou. Eles não esperaram a promessa do Senhor, fizeram do jeitinho deles, e o que deu aí foi Ismael contra Isaque, uma nação contra outra nação, que são inimigas até hoje. Um problema que podia ter sido sanado se eles esperassem o tempo do Senhor e se eles esperassem o agir do Senhor. Né? O nosso problema é que a gente quer fazer as coisas na nossa hora, no nosso tempo, e dar o nosso jeitinho. E o nosso jeitinho gera um grande problema. Às vezes, esperar o tempo do Senhor. E se Ele fez promessa, é Ele que vai cumprir do jeito dEle. É Ele que vai dar ordem, é Ele que vai fazer. E não adianta a gente dar o nosso jeitinho, porque é Ele que vai fazer. Mas com isso, esse jeitinho que ela deu problema danado, porque a Agar quis ser maior do que ela. Começou a se achar. Depois do filho dela ter nascido, ele também começou a zombar de Isaque, né, querendo, né, a promessa de Isaque. E ali Sara arrumou uma discussão ali com Abraão, mandou Agar embora, e agora Agar já tinha ido embora uma vez, né, ela grávida de Ismael, e agora ela foi embora com o filho. O filho já tinha mais de 13 anos. E ela apanhou o menino no colo e foi errante. Foi sem direção para o deserto. E ali, Abraão só tinha dado a ela um pouco de comida e um odre d'água. E quando a comida acabasse? E quando o odre d'água acabasse, o que seria deles? Eu imagino ela errante ali no deserto, imaginando qual será o futuro do meu filho. Sem pai, longe do pai. Sem a família, sem herança, só um pouco de comida e um pouco de água que depois vai acabar. Qual será o futuro do meu filho? E ela, eu imagino que ela, a dor de ver seu filho morrendo no deserto, porque tudo indicava que isso ia acontecer, sem água, sem comida, ia morrer de sede, ia morrer de fome no deserto. Ela deixou o menino de lado e saiu para não ver o menino morrer. E naquela situação ela chorou. Mas
Deus viu o coração dela e Deus viu o choro daquele menino. Eu imagino aquele menino também imaginando, longe do meu pai, sem herança, eu vou acabar aqui nesse deserto. E Deus ouviu o choro, a dor daquele menino e a dor daquela mãe, e veio consolar Agar e falou: pega o menino, levante o menino, que dele eu vou fazer uma grande nação, ele vai ser poderoso. Deus já tinha prometido a ela antes dele nascer, e Deus prometeu de novo, afirmando a promessa. E Deus fez abrir os olhos, porque ela estava tão aflita, ela estava com tanta coisa ali na cabeça dela, que a solução estava na frente dela, só que ela não conseguia enxergar. E Deus abriu os olhos dela, e quando os olhos dela se abriu, ela viu a solução. Ela apanhou o odre, encheu de água, viu o poço, apanhou o odre cheio de água e deu um menino. E ele, a força dele, né, foi se dando. Ela levantou o menino e eles foram para o deserto de Parã. Ali viveu, ele aprendeu, né? Ele foi frecheiro, um grande frecheiro, foi um homem importante, casou com uma egípcia, dele saiu 12 príncipes. Então, uma nação importante hoje, né, a nação árabe é uma nação muito importante. Então, às vezes você pai, você mãe, fica preocupado com o futuro do seu filho, porque hoje talvez você abra a despensa e não tenha um pão duro para comer. Você abre a geladeira e só tenha água. E você bate nas portas e elas não se abrem. Manda currículo e uma porta de emprego não é aberta. Talvez você seja aquele que fica vendendo bala na rua para trazer um pouco de sustento para dentro de casa. Fica fazendo bico lá, bico cá, para poder trazer um pouco de sustento para dentro de casa. E às vezes você se preocupa com o futuro do seu filho. E às vezes você está igual Agar, querendo sair de perto, chorando, preocupado com que seu filho morra de fome. Mas assim como Deus ouviu a dor daquele menino, ele vê a dor do seu filho também. Como ele viu a dor daquela mãe preocupada, ele vê a sua dor também, mãe e pai. E ele vem como veio a Agar. E ele garante mudar o futuro. Mudar a vida do seu filho, mudar a vida da sua filha, mudar a situação. Situação de fome, situação de escassez, a situação que seu filho se encontra no mundo das drogas, das prostituições. Deus vem e muda a situação. Aonde tem escassez, ele bota prosperidade. Aonde tem fome, ele bota abastança. Aonde tem um futuro promíscuo, ele bota agora um futuro missionário, que prega o evangelho, que ora, que louva. Ele muda o presente para um futuro lindo. Ele muda o presente de escassez, de seca, de fome, de prostituição, de drogas, para um futuro evangelístico, que prega a palavra, pai de família, mãe de família, homem e mulher do Senhor. Deus muda o futuro, como mudou o de Ismael. Deus muda a cena, como pode mudar a cena do seu filho. Talvez está ali para morrer no deserto, mas Deus muda, como mudou de Ismael e de Agar. Deus pode mudar a sua história. Que Deus te abençoe.